crítica filosófica ao abortamento pós-nascimento, certo? Essa crítica foi trabalhada no terceiro Congresso Internacional de Humanidades Médicas na forma de oficina, foi apresentada e ganhou o segundo prêmio de melhor fundamentação teórica e filosófica do Congresso Brasileiro de Bioética. E agora, mas eles deram 10 minutos para apresentar, então, quer dizer, eles julgaram muito mal o meu trabalho, então não sei nem se eu devia ter sido premiado mesmo. Mas agora tem um tempinho a mais para falar dele, então vamos lá. Né? Foi realizado dentro do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina uma crítica ao abortamento, ao aborto pós-nascimento. Foi feito com a ajuda dos alunos, apoio e realização UNESCO, aqui só para lembrar a nossa comissão científica, e eis o trabalho. Tá? Abortamento pós-nascimento. Um trabalho que foi publicado por Alberto Gibilini e Francesca Minerva no Journal of Medical Ethics, um periódico de renome internacional, e gerou uma repercussão imediata. Eu não costumava ler o Journal of Medical Ethics. Eu cheguei ao artigo por meio da mídia. Por quê? Estourou. Né? Se abortamento, por que não infanticídio? A proposta era essa: chamar uma criança que nasce e você elimina essa criança após o nascimento de abortamento pós-nascimento. Como eles chegaram nisso? Isso gerou uma repercussão no The Telegraph, em blogs independentes de notícias, até mesmo pessoas com posicionamentos mais liberais até se assustaram com aquilo. Eles até que falam que infanticídio é repulsivo, sentir dessa forma não transforma você em Glenn Beck. Glenn Beck é um conservador norte-americano bem enfático. Aí você vê um liberal falando: não, isso é tão horroroso que até nós liberais nos assustamos com isso. Né? O The Chronicle questiona também, né, a questão do abortamento. Família Cristiana, isso é um site italiano. Reinaldo Azevedo, no Brasil, puxou essa discussão também. Então a coisa rolou o mundo inteiro e gerou uma repercussão muito grande. O que o Reinaldo disse? Ele volta aí. Julian Savulesco, editor do Journal of Medical Ethics e diretor do The Oxford Center for Neuroethics, escreveu um editorial explicando por que publicou o artigo em que 2 acadêmicos defendem o infanticídio e faz uma afirmação surpreendente. Segundo ele, o Brasil é um dos países que matam os seus bebês recém-nascidos. Essa informação foi questionada, eles fizeram errado, pediram desculpas no Journal of Medical Ethics e mudaram o artigo deles, porque a sociedade brasileira mandou uma errata para eles: isso não é correto, você está falando que no Brasil a gente mata nossas crianças, tem um índice de abortamento X, mas essa questão de matar neonatos, isso não acontece aqui não. E aí eles pediram desculpas e o artigo realmente o que tem hoje no site não é o artigo original, é uma revisão do artigo original, porque o Brasil questionou quando ele foi citado como lugar onde se mata criança. Né? A defesa do infanticídio reabre a polêmica sobre o aborto e por aí vai. E eis aqui o Journal of Medical Ethics, quales importante, e levantou temas que são perenes na nossa civilização: aborto, eutanásia, infanticídio e eugenia. São temas que já foram ligados, por exemplo, ao nazismo e estão na mídia, estão na discussão, mas são muito mal abordados. Como nós abordaremos então esse tema agora? A gente vai, já contextualizamos o problema. Eu vou explicitar premissas e conclusões do artigo original, explicitar as premissas implícitas, o que o autor disse, mas não apareceu, está nas entrelinhas. Fazer uma crítica dialética, uma pragmática, uma científica. Premissas, o que os autores afirmam? Ambos, fetos e recém-nascidos, não têm o mesmo status moral do que pessoas atuais. Eles são menos gente. O fato de que ambos são pessoas em potencial e moralmente irrelevante. Potencial é aquilo que pode vir a ser. Ato é o que é. A adoção nem sempre é do interesse de pessoas atuais. Quer dizer, pessoas nem sempre querem adotar. Porque às vezes você fala: não pode matar a criança porque alguém pode querer adotar. Aí eles falam: não, você tem que liberar a opção para matar a criança porque nem sempre alguém vai querer adotar. Então a gente chega lá. A conclusão: matar um recém-nascido deve ser permitido nos casos nos quais o abortamento é permitido, inclusive nos casos em que o bebê é normal. Isso foi publicado internacionalmente. Premissas implícitas: se a gente afirma que ambos, fetos e recém-nascidos, não têm o mesmo status moral do que pessoas atuais, isso claramente afirma que tem diferenças
estruturais ontológicas entre o ser humano, chamado de pessoa, e seres humanos que não são pessoas. Então você dividiu a humanidade em duas categorias de seres, pessoas e não pessoas. Que diferença é essa? Tem que ser uma diferença muito bem fundamentada, porque a afirmação é grandiosa demais. Isso é um mundo de afirmação que precisa ser comprovado. Mas não há salto ontológico qualquer em qualquer etapa do desenvolvimento humano que justifique esse posicionamento. Em que sentido? Um feto humano não vira um cavalo, não vira uma samambaia, nem vira um jumento. Ele vai virar um humano com ou sem defeitos, ou não vai virar por diversos motivos, mas ele não vira outra coisa. O status ontológico, filosófico, é de ser humano. Agora, existe o perigo de você classificar alguns seres humanos como não pessoas. Os judeus já foram classificados dessa forma, negros em algumas sociedades não eram pessoas, tá certo? E se você tira o status de pessoa de uma classe da sociedade, essas pessoas podem ser mortas, torturadas e usadas como meios para outras pessoas. E aí a gente entra numa situação onde esse reducionismo é muito perigoso. Reducionismo por quê? Eles pegam algumas características do que é ser pessoa e dessas características eles depreendem várias conclusões extremamente amplas. O fato de você afirmar que, por serem pessoas em potencial, se você aceitou que eles não são pessoas atualmente, são pessoas em potencial, e o fato de serem potencialmente pessoas, se você concordar com isso, é irrelevante, ele afirma de certa forma que a potencialidade de algo não é importante o suficiente para ser moralmente relevante. Agora, o fato é o seguinte: não existe uma entidade no tempo e espaço, na realidade, que não tenha ato e potência. Tudo que é porque poderia ser alguma coisa antes e é podendo se tornar alguma coisa dali em diante. Então não existe um ser cortado, partido, em que o ato e a potência não estão juntos. Você é, todos nós somos, ato e potência indissociáveis. Nós não somos sem futuro ou passado. Nós somos ato e potência de forma contínua, um feixe. Né? Abolir a potencialidade de algo é ignorar a própria historicidade da gente, a essencialidade para onde a gente caminha, o nosso fim. Todos os atos e decisões do ser humano carregam a potencialidade. Quem de nós não toma uma decisão moral baseada na expectativa de que alguma coisa vai acontecer? A potencialidade permeia nossas decisões de forma integral e inerente, é essencial às nossas decisões. Então você descaracterizar a potencialidade de um ser, de um julgamento moral, eu vejo como um empobrecimento de raciocínio intenso e até moral mesmo. A adoção nem sempre é do interesse de pessoas atuais, mas espera aí. Aqui não se considera que as pessoas potencialmente desejarão reconhecerão. Por exemplo, pode ser que eu não queira adotar uma criança agora, mas pode ser que eu queira adotar depois. Pode ser que a pessoa não queira ter um filho agora, mas pode ser que a mãe mude de ideia. Ela deu o filho para adotar e depois quer conhecer o filho e quer pegar o filho de volta. Quantos casos desses aconteceram? De mães que se arrependem de ter deixado o filho para doação e depois eles querem o filho de volta. E outro detalhe, existe uma questão moral que é a imoralidade de uma decisão irreversível sem certeza. Se você não tem certeza do que aconteceu e a sua decisão tem caráter irreversível, você decidir e se decidir com uma dúvida importante é imoral. Não importa se você acertou ou não, se você não tem certeza do que você está fazendo, a decisão é irreversível, você tem muita dúvida, aquilo é imoral, você não deveria estar decidindo aquilo então. E a questão do aborto, por exemplo, é uma questão que suscita dúvida na sociedade inteira. Então será que é tão fácil a gente decidir sobre libera, né, ou não libera, mas na dúvida, uma visão mais coerente fala para não liberar. Por quê? Abortou, você não desaborta ninguém. Você não desaborta ninguém. É uma decisão irreversível. Certo? Mas monta-se uma situação em que matar bebês é melhor do que deixar a mãe na dúvida sobre como está o seu bebê. Ah, a mãe vai dar o filho para adoção, isso é o que os autores falam. Aí ela vai ficar pensando, meu filho está lá, o que está acontecendo? Então eles defendem que ela fala, eu já matei ele de uma vez e não quero nem pensar então nisso. Mas é uma situação muito, eu falaria cômica se não fosse trágica. Mas vamos fazer então um pouco de crítica.
filosófica nesse aspecto. O conceito de pessoa dos autores é definido como indivíduo que é capaz de atribuir à sua própria existência pelo menos algum valor básico, de tal forma que ser privado de tal existência se torna uma perda para ele. Eu sou o Hélio, eu acho que eu valho muito, né? Aí vem alguém e corta minha cabeça fora, nossa, eu fui privado daquilo que acreditava que eu valia, que frustração terrível que eu sofri. Será que ser pessoa se resume a isso? Isso é uma barbárie, isso é um reducionismo. E outra coisa, se o bebê não tivesse algo de personalidade ali, de pessoa em desenvolvimento, ele nunca adquiriria o fato de ser pessoa. Então, alguma coisa, potencialmente em ato já, na presente ali no feto, já o diferencia de um feto de cachorro. Porque se fosse um feto indiferenciado, ele poderia virar outra espécie. Não faz mesmo sentido. Então você desconsidera a fase pré-verbal, embora o bebê não se atribua nenhum valor verbalmente, porque ele não sabe falar, obviamente, algo nele já é diferente porque ele vai aprender a falar. Então algo nele já diferencia ele. Feto e bebê já são algo atualmente em nível ontológico diferente de outros seres. Outra coisa, o conceito de pessoa é muito complexo, é muito rico. Hoje em dia você, num tempo que se fala de complexidade do pensamento, realismo radical de Javier Zubiri, do Edgar Morin, falar da complexidade da situação em que vivemos, você pegar uma característica e fala, quem tem aquilo é pessoa, quem tem aquilo não é. Não, hoje em dia uma definição mais completa, antropológica, filosófica de pessoa, subentende que pessoa envolve diversas características, qualquer tipo de abstração, de recorte que você faz, não pode acontecer em termos de definição de pessoa, e nessas características são envolvidas características físicas, mentais, sociais, espirituais, transcendentais. Mas eu não sou cristão, não acredito. Não, mas se essa questão está colocada, a questão transcendental é inerente à pessoalidade. Então, até isso entra, e você não pode recortar a realidade. E até a questão das expectativas sociais acerca daquilo também entra. Então entra tudo. Você não pode dar uma definição mínima do que é pessoa e fazer todo o encadeamento. E outra coisa, o positivismo claramente não dá conta de descrever a realidade de forma completa e fidedigna. Por mais que você escreva 30 livros acerca de como é um feto, 30 livros não vão fazer um feto de verdade. Então a realidade não é reduzível à descrição dela. Outra coisa, essa negação da potencialidade como parte integrante da essência do ser, nesse caso de pessoa, a negação de que algo em ato precisa existir de diferente para possibilitar a potencialidade. Então veja bem, para eu poder ser médico, sem ser médico, alguma coisa em mim já tem que existir que permita que eu seja médico um dia. Para o bebê se tornar pessoa, até conforme o conceito desses autores, algo nele de pessoa já tem que estar lá em semente. Como eu falei, ele não é uma samambaia, ele não é um cão. Então, você está falando de não pessoas ou pessoas em fase de desenvolvimento verbal e simbólico inicial, que não conseguem se comunicar ainda, mas de alguma forma sim. A gente tem trabalhos científicos que falam que o feto sente a voz da mãe, o carinho da mãe, responde, reage e sofre alterações no seu desenvolvimento conforme estímulos intraútero. Então, algo lá já está acontecendo. Isso é dado científico, comprovado pragmaticamente, cientificamente. Isso aqui, se você nega a existência de ato e potência como inerente ao ser humano, para mim isso é uma regressão imperdoável em termos filosóficos e científicos. A gente está indo para antes de Aristóteles. Não é correto falar que Parmênides e Heráclito um defendia a eternidade, o outro a não eternidade de nada. E aí vem Aristóteles e fala não, que tudo é e se transforma ao mesmo tempo e está em ato e potência. Então isso foi decidido há mais de 2.400 anos. Mas você querer desconsiderar a potência da realidade me assusta um pouco. Ainda mais no ambiente acadêmico. Eu não estou falando lá do padeiro que eu gosto, que eu vou lá comprar o pão, que eu bato papo com ele. Eu estou falando de um acadêmico, filósofo, bioeticista, internacionalmente reconhecido, chefe de cadeira de bioética de uma universidade estrangeira. Outras contradições. Mataram os bebês de hoje, mas os autores falam, mas temos que nos comportar considerando a existência de futuras gerações como algo certo.
Matar o bebê considerando seu potencial de perturbar a família e seu potencial futuro. Se alguém decide por matar o bebê ou o feto, é o potencial de desconforto que aquele feto ou bebê vai trazer para aquela mãe naquela situação hipotética. Ela acredita que aquele bebê será terrível para ela, então é por isso que ela irá querer matar ele. Estamos todos no mundo do potencial, da possibilidade. Não há nada concretizado ali ainda. A única coisa concretizada é o ato do assassinato. Citação de inúmeras situações em que o potencial é referência. Então, os próprios autores desconsideram o status moral da potencialidade, mas eles não conseguem falar sem se referenciar à potencialidade da existência. E aqui eu uso o termo do filósofo Mário Ferreira dos Santos, o ponto arquimédico. Onde está o X da questão? Se o potencial, pelos próprios autores, é considerado em determinadas situações, mas em outras não. Se o potencial do bebê se tornar pessoa não é considerado para valoração moral, mas as futuras gerações, que nem bebês em atualidade são, mas são bebês até em potencial, são considerados. O problema não é ser uma pessoa em potencial. O problema dos autores é ser um feto ou um bebê, simplesmente. O resto todo é uma desculpa esfarrapada. Existe aí uma arbitrariedade e falta de lógica nos critérios adotados terrível. Uma crítica científica. Inevitavelmente, você chamar de aborto pós-nascimento é um eufemismo, é uma manipulação linguística, certo? Por que não chamar de assassinato de fetos e bebês inocentes? Ou então, por que não utiliza o termo técnico, infanticídio, que só foi citado uma vez na publicação, e os outros termos eufemísticos foram citados dezenas de vezes? E Josse Miló, que é um psiquiatra que foi preso no campo de concentração, falava: aquele que dita e formula as frases e palavras que nós usamos, que domina a imprensa e o rádio, aquele é o Senhor do Espírito. Então, não é tão simples assim. Quem manipula a palavra, e ainda mais lança um artigo querendo manipular um conceito que nós usamos, o buraco é muito mais embaixo. Tem, por exemplo, uma técnica de manipulação psicológica chamada porta na cara. Isso comprovado cientificamente. Às vezes você até questiona: será que eles estão mesmo falando do infanticídio, ou eles estão falando de uma coisa tão absurda e dando um estímulo tão intenso para o ouvinte ou para o leitor, que depois de ler um artigo desse você até aceita o aborto com mais tranquilidade? Essa foi a primeira questão levantada no Congresso Internacional de Humanidades Médicas, pelo Dr. Valdir Reginato. Peraí, mas depois disso até eu estou começando a olhar o aborto diferente, porque estão falando de matar criança. Então, inevitavelmente, a gente precisa ter a crítica do que aconteceu aqui. Esse artigo, mesmo que não seja intencionalmente, ele é uma ferramenta de manipulação psicológica. Ele funciona como uma manipulação semântica e psicológica, que é, no fim das contas, engenharia social e manipulação de massas, ainda mais difundida dentro da academia, e nós sabemos que o poder cultural tem maior alcance e profundidade, maior latência e menor efeito imediato. O fato de nós estarmos discutindo isso aqui muito a sério não deixa de ser até um resultado de engenharia social, infelizmente, mas é algo que precisa ser discutido e desmiuçado. Por quê? O cientista disse, outra técnica de manipulação psicológica, a submissão à autoridade, os estudos de Stanley Milgram. As pessoas, quando tem um cientista, um acadêmico do lado falando: faça isso é certo, isso faz parte do protocolo. Grande parte das pessoas, os testados foram professores universitários, cederam à autoridade científica. Stanley Milgram, procurem depois. Assustadora a experiência que ele fez. Mas, enfim, temas polêmicos foram inseridos dentro da esfera acadêmica. Discussão já está sendo feita, aceitando premissas, sem uma crítica adequada, e inevitavelmente isso alcançou meios de informação em massa. Outra crítica científica do artigo: pobreza bibliográfica. O artigo tem 11, 14 referências para afirmações sobre o que é ser um ser humano, e entre outras afirmações extremamente grandiosas. Então, pobreza, porque a foto de um deserto mesmo, uma pobreza filosófica de referências terrível. Falta dialética, ele não confronta hipóteses contrárias a ele, para afirmações tão controversas. E ele faz afirmações como: profissionais médicos também reconhecem a necessidade de protocolos sobre casos nos quais parece que a morte é a melhor opção da criança, cita o protocolo Groningen, ponto final.
Médicos estão matando crianças, protocolo Groningen. Veja bem, existe uma série de controvérsias no protocolo Groningen, uma série de controvérsias. Inclusive, um grande exemplo utilizado é da espinha bífida, que é uma herniação de conteúdo do sistema nervoso central pela base da coluna. E essas crianças, isso é terrível, o prognóstico é muito ruim. Então eles lançaram até um trabalho falando: nós já matamos, depois de 5 meses, 22 dessas crianças, porque elas não tinham prognóstico, o sofrimento era terrível. E de repente, alguns meses depois dessa publicação, várias publicações de neurocirurgiões pediátricos falando: olha, aqui está a foto de um menino com 2 anos que eu operei, está sorrindo, comendo sozinho, se relacionando com a família, ele está bem. Aí outro perguntando: como é que fala que o protocolo Groningen mata crianças com sofrimento insuportável, um sofrimento insuportável, durante 5 meses de vida? Até no conceito, o sofrimento insuportável é insuportável, a criança morre. Então, é insuportável, mas aguentou 5 meses sem operar. Esse insuportável é como insuportável? O bebê falou para você que era insuportável? Outra coisa, o diagnóstico e o prognóstico têm que estar certos. Não existe certeza em medicina. Só essa afirmação, para mim, já descaracteriza completamente o trabalho todo. Não existe diagnóstico certo em medicina. Nasceu, está olhando, tudo bem. O diagnóstico está morfologicamente comprovado ali. Mas muitas vezes são utilizados para intraútero, no ultrassom. A gente sabe que o ultrassom não é essa máquina tão potente assim. Ele tem os seus erros de sensibilidade, especificidade, é um operador dependente. Outra coisa, protocolo, trabalhos sendo lançados falando que o protocolo contrário à noção de dignidade humana da civilização ocidental. Completamente contrário. Então, peraí, um trabalho é citado: médicos estão matando crianças. Ponto. Aí continua o argumento adiante. Mas sem citar nenhuma das controvérsias, e utiliza isso como se fosse algo sabido e comum, isso é uma falha científica. Isso é uma falha de academia mesmo, E recursos heurísticos, seleção de bibliografias somente favoráveis a eles. Heurísticos é de falsa argumentação, de uma argumentação, eu vou utilizar o termo mais direto, trapaça intelectual. Descarte de controvérsias. Nós temos visões muito mais completas e complexas do que é ser uma pessoa. Essa versão do autor foi inadequada. E existe um recurso chamado objeção frívola. Talvez o único artigo que fala contra o autor, ele cita lá: sabemos que crianças com Down também podem ser felizes. É só isso que ele fala contra ele mesmo. Mas espera aí, ele não está falando de crianças com Down, ele está falando de crianças normais. Então a própria objeção que ele lança contra ele não é uma objeção contra ele, é uma falsa objeção. Isso é um argumento classicamente caracterizado como objeção frívola. Isso é inadequado. Não se utiliza isso em pesquisa, não se utiliza isso nem numa conversa de botequim. E a crítica pragmática. Primeiro, o que é o médico? Qual o objetivo da medicina e o seu objeto? O ser humano e a pessoa. A gente falou, o bem do paciente. Agora, se nós temos um ser humano que não é pessoa, isso não vai reduzir o status moral também de algumas profissões? Quer dizer que o nosso colega médico neonatologista não trata de pessoas, ele trata de... Aí uma interrogação, porque se ele tratar de cães, a Sociedade Protetora dos Animais cai matando em cima dele. Se ele tratar de tartaruga, cai matando. Mas então feto não é pessoa, o que é? Mas se não é uma pessoa, então o médico que trata do feto tem menos responsabilidade? É complicado isso. Outra coisa, quando nós começarmos a treinar para eliminar seres vivos, fazer protocolos de término de vida, sistematicamente, e quando vocês, eu, meus parentes, seus parentes, entrarem no hospital sabendo que há médicos treinados com protocolos de término de vida, de eliminação de vida, e que eles podem tomar certas decisões a respeito da sua vida, qual a repercussão disso? Médicos com preparo para matar e torturar, tratando seres humanos considerados como não pessoas, não é nenhuma novidade. Isso já aconteceu no início do século passado, até boa parte, metade, um pouquinho adiante, até em outros exemplos. É o nazismo, pura e simplesmente.
assim como pesquisas comunistas que aconteceram também. As grandes ideologias de genocídio em massa produziram esse tipo de médico também. Risco de repetir erros antigos. No papel é tudo muito bonito, não iremos fazer a coisa muito técnica. Pragmaticamente, a coisa não acontece do jeito que nós planejamos. E precisa ser debatido muito sério isso no meio cultural e no meio científico e acadêmico. Outra coisa, um artigo desses começa a ser citado por todo mundo. Só um exemplo, infelizmente eu tenho que citar o artigo. Essa revista começa a ser citada, e a gente sabe que um bom periódico ele é classificado conforme o número de citações que ele recebe. Esse periódico, Journal of Medical Ethics, fez assim com o número de citações dele. Ele foi mais citado porque ele publica artigos de qualidade ou porque ele publica artigos ofensivos e de baixa qualidade, extremamente polêmicos e inadequados. Nesse caso, a segunda opção, para mim, configura sem dúvida nenhuma. E a engenharia social, manipulação semântica e linguística, inevitavelmente acontece nesse caso aqui, certo? E o último apelo, né? O defensor e editor da revista, que é o Júlio Sabulesco, que é ligado ao movimento transhumanista, que é um outro assunto, fala, estão atacando a gente. Por quê? As respostas foram enfurecidas. As pessoas escreveram, reclamando, isso é um absurdo, vocês estão defendendo uma coisa que não tem cabimento. Aí ele fala, estão querendo censurar a gente. E algumas coisas precisam ser entendidas. Você se posicionar firmemente não é censurar. Tem gente que com toda a educação, sem nem olhar no seu rosto, vai lá e te censura de uma outra forma. E você não consegue mais apresentar nenhum trabalho em lugar nenhum. Agora, outro detalhe. A violência verbal com que esses autores foram atacados realmente foi grande. Isso porque eles não receberam respostas só acadêmicas, com aquela educação. Não, receberam respostas diretas. Vocês são assassinos, vocês são criminosos. Agora, uma coisa é alguém ir lá na casa deles e fazer uma violência contra eles. Outra coisa é alguém se posicionar verbalmente, até enfesado. Você isso é um absurdo, isso é criminoso. Será que a violência que esses autores defenderam com palavras bonitas, cheias de uma falsa lógica, não foi uma violência muito maior do que a agressão que eles escutaram por causa do que eles publicaram? Porque, para mim, com toda a elegância, eles cometeram uma violência extrema. Se passasse na rua e visse algum dos dois pegando um bebê e matando, no mínimo ele ia cometer uma agressão ali dentro. Eu não ia deixar ele matar um bebê no meio da rua na minha frente. E outra coisa, a qualidade do artigo. O artigo foi um bom exercício lógico, se eu quero exercício eu vou buscar em um texto. Eu vou buscar apostila. Periódico não é para publicar exercícios. Ninguém está lá para aprender lógica. Não foi isso, é um desvio de assunto. Essa desculpa realmente não cabe aqui. E a autora falou, é só um debate de ideias. Ótimo. Todos os crimes da humanidade começaram com ideias. As ideias têm consequências. Então, quando eu coloco uma ideia a público, eu preciso estar pronto para virar o meu rosto e receber o tapa devido. Eu preciso escutar as ideias do outro lado e vamos para o confronto de ideias. Agora, os autores se fizeram de vítimas, estavam sendo polemizados, atacados. Não, mas as ideias têm consequências e as ideias deles foram funestas, de fato. E, assim, encerrando, esse trabalho gerou um ensaio A Morte da Medicina, que está em edição pela Vida Editorial.